E chegamos para o último bloco de entrevistas. Sâmio, vamos falar um pouco sobre interesses profissionais. Uma pessoa ela pode se interessar por 1, 2, 3, 4, sei lá quantas carreiras e se interessar, se encantar. Assim, dessa forma, como é que você administra essa questão? Como é que se leva? O que a gente faz no processo da orientação profissional é tentar funilar ao máximo essas referências. Não quer dizer que o curso, às vezes a pessoa diz assim, eu estou na dúvida entre engenharia e medicina. Né? Você olha assim um jeito muito primitivo em dizer que são totalmente diferentes, porque uma prevalece mais matemática, a outra prevalece mais a parte biológica, mas aí a gente vai perceber as outras características. Às vezes ele gosta dessa parte tecnológica e que a gente pode fundir isso. A gente observa universidades hoje que utilizam a medicina usando a parte tecnológica. Né? A gente tem universidades que já estão com esse olhar mais moderno, né? Até porque está ficando menos linear, não é? As universidades. O futuro, o tempo meio que obrigou a ter essa diferenciação. E aí a gente vai percebendo que essa questão da pessoa ter várias opções é importante, dele questionar, mas é importante ele não ficar só nesse pensamento. Sim. Ele precisa conhecer. O que eu falo não é somente ficar e dizer assim, vou esperar a minha média do Enem, que é o sistema que a gente tem hoje, e dizer assim, deu tanto, eu vou escolher tal curso. Não pode, ela não pode definir a profissão que você tem que escolher. Tirei 9 aqui, dá para entrar ali na UERJ com medicina ou engenharia civil. E aí eu vou pensando dessa forma, mas eu digo que o processo para você ser protagonista da sua história, você fazer a sua própria escolha, que é algo que a gente não percebe isso durante o nosso processo de desenvolvimento. Muitas das vezes a gente tem apoio do responsável, do pai ou da mãe ali próximo, dizendo o que a gente tem que fazer, dando o último intimato, mas no final, chega no terceiro ano, e agora? O que você vai fazer? Só que às vezes a gente não é preparado nesse caminho. E às vezes ele fica pegando essas informações. Quando a gente fala da genoprofissiograma, que é a árvore genealógica das profissões na família. Então eles vão pensar nisso. Quem é na sua geração, seus primos, irmãos, que tenham já tenham uma vida profissional ou que estejam em universidades, e aí a gente vai vendo se há alguma influência ou não ali, até os avós. Né? É possível, então, planejar a carreira? Aí nessa questão de como vai planejar, o passo mesmo é como o mercado de trabalho vai te receber, de como é que você vai atuar ali. Então, eu posso pegar isso como experiência minha mesmo. Quando eu terminei a formação como psicólogo, surgiu a oportunidade de ir para dentro de uma escola. Então, aí eu fui fazer psicopedagogia, que é uma especialização, para eu aprimorar ainda mais esse conhecimento. Então, aí eu fui estruturando de acordo com a oportunidade que foi tendo para mim. Qual foi o colégio que você foi trabalhar como primeiro emprego? Quando eu saí da faculdade, eu fiz no Rio, né? E quando eu vim para cá, para Friburgo, surgiu a oportunidade logo após a tragédia de 2011, foi no Colégio Anchieta. Então eu entrei em 2011, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com alunos de 8º e 9º ano. Eu venho de uma formação anterior militar, então eu trabalhei na Marinha durante 11 anos. Nossa, sério? Né? Então, isso foi uma oportunidade que eu entrei lá como formação e porque eu estava cursando psicopedagogia já na antiga faculdade Santa Doroteia. Foi a última turma de psicopedagogia que eu fiz. É um crime a Santa Doroteia ter fechado. Um crime. Sâmio, a vida familiar, qual é o peso da vida familiar nessa questão profissional para um adolescente? O que eu vejo, assim, a gente quando escolhe, né, quando eu trabalho com os orientandos sobre ser protagonista da sua própria história, onde eu digo que tem uma mandala, onde a gente tem que pensar sobre as expectativas da família. A mandala é essa aqui. Né, que a gente pensa sobre... Vou mostrar, a mandala é essa aqui, é uma graça. Que a gente pensa sobre as expectativas da família como um dos pontos a serem fundamentais ali. Então, muitas vezes, o orientando, ele fica preso
a essa pressão que ele às vezes recebe da família, como na história. Dizer assim, você já tem tudo estruturado na sua família. Pra quê? Para que você ainda vai querer pensar em outra área? Tá tudo aqui, todo mundo voltado para a área de saúde, você quer escolher a área de humanas? Ou seja, com perdão da palavra, não é uma sacanagem da parte da família falar uma coisa dessa, cortar a liberdade do adolescente? O adolescente já tem aquela mente buliçosa, fervilhando. Aí chega pai e mãe e fala assim, segue por esse caminho, porque a gente já tem um monte de seu tio, seu avô. Aí sem ter aquele velhinho, você, meu filho, tem que seguir medicina para honrar o nome da família. Dar continuidade, né? Dar continuidade. Então, às vezes, a gente se depara... Porque eu digo assim, não é porque eu estudei numa escola particular que eu não posso entrar no comércio e não ir fazer faculdade. Não quer dizer que eu vou ser menos favorecido no mercado profissional por causa disso. E aí é difícil entender, principalmente quando a gente tem na nossa árvore genealógica os pais de mundo acadêmico, de nível superior. E aí você dizer que não vai seguir esse caminho, que você não se vê fazendo isso. Eu lembro que nós estamos em 2019, há 22 anos atrás, em 1997, eu li um livro chamado Vestibular. Estava indo fazer vestibular, li esse livro. Meu pai me deu esse livro e o livro é do Dr. Laí Ribeiro. E tinha uma passagem do livro muito interessante, que dizia o seguinte: se por acaso seu pai ou sua mãe começarem a falar qual carreira você tem que seguir, faz o seguinte: papai, mamãe, preste vestibular e faça, porque eu quero fazer isto. Eu falei, isso é muito pertinente. Muito pertinente. Sâmio, a vida escolar e social, elas estão atreladas à questão profissional? Eu acredito que pela vida escolar, se dentro da escola fosse inserido isso como quando a gente, como aluno, conseguisse perceber que a gente entra na escola, a gente usa o uniforme, a gente tem hora para entrar, hora para sair, a gente tem prazo para entregar as coisas, a gente é avaliado. É tudo ali, características cronômetro mesmo. Desse mundo, né, do trabalho. Só que a remuneração na escola, os pais pagam para a gente estudar e o conhecimento seria a nossa remuneração. Diferente da questão do trabalho em si, só que muitas das vezes na educação infantil a gente vê, traz um objeto que representa a profissão de seus pais no mês de maio, lá no Dia do Trabalhador. Aí isso filho do médico vai trazer um bisturi. E aí vai se perdendo isso no decorrer dos outros segmentos no ensino fundamental. Aí quando chega no ensino médio, já começa aquela pressão. E agora o que você vai escolher, né? É engraçado que essa pressão em cima de mim só veio a recair no terceiro ano. Igual quando a gente olha, eu comparo, às vezes peço para eles, quem gosta de desenho, essas coisas, aquele do B-Movie. Que ele fala sobre, ele sofre isso, né? Que o pai chega para ele que ele tem que escolher o que ele vai ser para o resto da vida dele. E ele começa a meio que ficar tonto, assim, como eu vou escolher? É uma pressão. Né? Isso, a gente fala muito da questão da influência da família, mas às vezes também é fruto do próprio orientando. Às vezes ele se cobra também muito, às vezes ele tem todo o apoio da família diretamente, dizendo que ele pode fazer o que ele quiser, e aí ele fica também sem essa referência. Por isso que é um processo, você precisa olhar tudo que está em volta, que o contexto social onde você convive também influencia ali no seu processo de escolha. Agora, vamos falar um pouco do medo e do desejo. Como está atento a essas duas questões? Uma das etapas do processo, a gente também vivencia isso, né, da questão do medo. Eu digo para eles assim, coloquem para mim o que são medos para vocês, independente do tema. Pode ser algo abstrato ou de coisas do seu cotidiano. Pode ser medo líquido também? Então eu não digo o tema específico, eles ali descrevem sobre aquilo, colocando os tópicos referente ali, e no contraponto tem os desejos. E a reflexão final diante disso é eu perceber quantos medos se tem daquilo que eu digo que a gente carrega uma mochila invisível, onde a gente vai jogando ali as nossas experiências. Interessante essa colocação. E quando a gente se coloca ali diante daquilo, o que está pesando para ele hoje? Eu não estou dizendo qual é a quantidade de coisas, de medos e desejos que ele tem que colocar. E ali, às vezes, eu percebo um diferencial. Às vezes tem mais medos do que
os próprios desejos, de querer dar um ponto de partida ali. E eu digo para eles que o medo, ele pode anular os seus desejos. Cuidado com isso. Eu posso não dar o primeiro passo porque eu estou ali preso a algo que não foi legal. Aí podemos entender que com o medo gera bloqueio e também pode gerar o chamado, como eu falei anteriormente, medo líquido e até mesmo a chamada, a expressão não é bonitinha, mas é pertinente, a chamada síndrome de vira-lata? Isso mesmo. A gente pode perceber essa ideia de que eu não sou capaz, eu sempre fui muito ruim nisso, as pessoas me falam que eu não tenho essa competência e eu vou me permitindo e dizendo que eu sou assim. E isso que é ruim, porque quando a gente ingere, né, que a gente coloca para dentro de si com essa certeza de que não é capaz, a gente realmente vai chegar ali e não vai conseguir dar o passo a seguir. Sami, sob o ponto de vista da maturidade do adolescente, que não tem tanta maturidade assim, você não pode cobrar de uma pessoa com 17 anos, 16, 18 anos, ela se faz como ponto primordial das questões profissionais? O que a gente observa que a questão do próprio sistema, ele cobra nessa faixa etária esse processo de escolha. Então a gente observa até mesmo a questão na América do Norte, eles quando saem do colegial, eles têm um tempo, né, para poder ter essa maturidade. Por isso que é importante, às vezes, o seu filho no primeiro, no segundo ano, que decide fazer um intercâmbio, ele não está perdendo um ano. Ele vai ter uma experiência, vai retornar, vai amadurecer mais um pouco e vai seguir em frente. Mas às vezes fica com aquela ideia pragmática, mas ele começou com essa turma, tem que terminar o ano com essa turma. E a gente sabe que vai chegar uma hora eu escutei muito isso. Que vai chegar uma hora que todo mundo vai seguir o seu caminho. Ninguém vai para a mesma universidade, ninguém vai para o mesmo curso, todo mundo vai seguir um caminho. Então é uma forma dele já ir acontecendo esse desmame, dessa total dependência de cada ano. Eu já tenho lá o meu horário formado, a minha turma vai ser aquela, eu vou passar para tal. Então eu percebo muito isso. A maturidade é essencial nesse processo de escolha, mas é por isso que eu digo, a gente tem que seguir em frente e tem que se permitir aquele tempo que eles estão vivenciando. Quem quiser te encontrar para poder fazer orientação profissional, aonde que te encontra? Tem telefone, tem contato? A gente, hoje nesse processo da orientação profissional, eu tenho feito parceria com a Meta Parcerias Educacionais, que fica aqui na rua Moisés Amélio, né, que é quase em frente ali ao Cadima, ela no número 40, sala 101. Então é onde a gente tem feito os grupos, porque existe duas formas de eu poder fazer orientação profissional, individualmente ou em grupo. Às vezes tem gente que não consegue participar de um processo ali em grupo, então eu tenho essa opção. Como eu te falei, não é somente aqueles que estão terminando o ensino médio. Às vezes eu me deparo com pessoas que estão dentro da universidade, não se identificam com aquele curso e querem fazer o processo de orientação profissional, que a gente chama de reorientação. Ou se eu estou terminando o processo de uma vida profissional e vou me aposentar, mas eu não quero parar, mas eu não quero seguir mais naquela área, eu queria ver o que eu posso fazer posteriormente, que a gente chama de aposentação. Eu estou me aposentando, mas eu quero continuar ali agindo. Sâmio, muito obrigado pela sua participação, acho que foi super pertinente, muito interessante poder entender todo esse universo. Muito obrigado mesmo e faço votos que possa voltar ao Entrevistas. Tá, okay. Obrigado pela oportunidade. Entrevistas fica por aqui, lembrando de uma coisa, vocês agora vão poder assistir o Entrevistas no canal do YouTube do programa. Se inscrevam no canal, acionem o sininho e assistam às edições anteriores. E semana que vem nos encontramos com mais uma atração inédita aqui na Luau TV. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.